Queridos companheiros, senhoras e senhores, nesse momento, agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, nesse espaço bendito, para realizar mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, especialmente, nós vamos novamente agradecer ao Senhor porque estamos completando o estudo de número 92. E o tema para nós será amor fraternal. Nós recordamos aos nossos companheiros que estamos trabalhando a carta de Paulo aos Romanos, e especificamente no seu capítulo 12. Então nós vamos fazer, como sempre, a leitura do texto, a partir, hoje, do versículo de número 9 desse 12º capítulo. Então eu vou colocar a imagem para quem quiser acompanhar. Por favor, vamos lá. Paulo exorta os cristãos da comunidade de Roma, dizendo: o amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nessa sequência, nós vamos convidar os nossos amigos para que o nosso estudo possa seguir na dinâmica de cada versículo. Portanto, hoje, nós vamos objetivamente trabalhar o versículo 9 e o versículo 10º. Então, peço perdão, mas eu vou reler. Que o vosso amor, no caso, não seja fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo de Tarso exerce um mandato extraordinário sobre a égide de Jesus. Emmanuel narra para todos nós
partir do romance Paulo e Estevão, em que as cartas de Paulo de Tarso, na verdade, são cartas do Cristo, endereçadas à comunidade cristã e universal. É vamos dizer assim, um prolongamento do Evangelho. Hoje, com o advento da ciência, com o saber que a humanidade vai desenvolvendo, nós já conseguimos vislumbrar toda a estrutura bíblica, desde o primeiro verso, do primeiro capítulo de Gênesis, até o último versículo do livro Apocalipse, nós vamos encontrar uma dinâmica operacional da evolução. Todo o encaminhamento da humanidade e toda a projeção de cada individualidade no que remonta ao seu desenvolvimento espiritual. Por mais que perpassamos a história, hoje já temos condições, favorecidos pela doutrina espírita, que veio ao mundo sob a coordenação de Jesus, e o trabalho apostolar de Allan Kardec, a doutrina espírita nos favorece como uma chave para abrir estes portais e a gente penetrar de uma forma consciente nesse universo maravilhoso e desconhecido que é a nossa morada íntima. Então, no departamento específico, se eu assim posso me expressar, as cartas de Paulo, nós podemos, de uma forma muito humilde, mas elaborar um pensamento, que o Evangelho é a vivência do amor, ou a expressão do amor, de uma forma transcendente, com Jesus, que vem, portanto, dinamizar as leis que vão sendo descobertas e desenvolvidas por nós mesmos, porque a lei divina está dentro de nós. Jesus vem dar uma engrinaldada nos princípios da justiça, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E as cartas de Paulo divulgam essa apoteose maravilhosa, esta dinâmica que vai nos trazendo todo um colorido especial para a nossa trajetória. Cartas que consolam, cartas que orientam, cartas que encaminham, cartas que nos acompanham em toda a trajetória. Essa comunidade dos romanos vivia sob o impacto de um mundo muito difícil no período de Nero. E Paulo aqui conversa com eles, no sentido de aproximar o coração para que eles jamais esquecessem a mensagem de Jesus. Portanto, Paulo, em suas epístolas, como nós relembramos Emmanuel, vamos dizer assim, alarga, dinamiza as propostas de Jesus dentro de uma dinâmica que aproxima cada um daqueles que faziam parte das comunidades para a realização da obra. Por que nos reunimos em comunidade? Circunstancialmente, estamos vivendo sobre a misericórdia que nos aproxima e também, podemos dizer, das afinidades que vão conjugando os esforços. Então, nós estamos numa família com um objetivo básico de evolução. Os seres que se encontram nesse lar, de alguma forma, estão vinculados, seja pelo nível da afinidade ou pelos reajustes imprescindíveis na ordem evolucional. Da mesma forma, as comunidades. Então, nós que estamos nos reunindo em torno da mensagem espírita, de alguma sorte temos vínculos, mas também
favorecidos nos encontramos pelo trabalho. O trabalho que devemos fazer para o nosso soerguimento, para o nosso crescimento íntimo. Portanto, para que nós possamos dar passos seguros dentro de um contexto que vai nos, vamos dizer assim, projetar para gravitar em torno da unidade divina, na expressão de Paulo no Livro dos Espíritos, na questão 1009. Gravitar em torno da unidade divina. Então essas cartas, elas, vamos dizer assim, elas promovem, elas dinamizam, elas divulgam as palavras de Jesus. E nesse tópico específico que estamos trabalhando, Paulo de Tarso está, na verdade, nos fazendo recordar do objetivo extraordinário da missão de Jesus, que é nos ensinar, pela sua vivência e pelo conteúdo que ele revela, a lei de amor. Então Paulo fala para os cristãos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que o amor fraternal? No primeiro momento, ele fala: amai-vos com cordialidade. Amar com o coração. Coloque o coração na dinâmica. Porque é o sentimento que nos auxilia a engrinaldar o conteúdo da razão. O amor, na verdade, é o instinto que se tornou um sentimento em vias do encaminhamento superior, conforme nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E que o que remonta ao trabalho junto com o próximo, ele vem falar da fraternidade. Portanto, trabalhar com cordialidade e com fraternidade. E aí, meus queridos amigos, nós estávamos aqui, antes de iniciar o trabalho, dando uma passeada no Evangelho. E fomos inspirados a buscar o capítulo 15 de João. E eu vou ler 3 versículos sem colocar a imagem para vocês. Nós vamos abrir então, capítulo 15, verso 9. Eu vou ampliar. Jesus está conversando com os discípulos e ele, inclusive, afirma que ele é a videira verdadeira. E ele diz que Deus é o lavrador. E fala que toda vara toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Mas nós vamos remontar ao versículo 9 em diante, porque o texto é longo. Jesus diz assim, no 8. Estão vendo como é que é complicado? Eu vou abrir o 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Quer dizer, para ser discípulo nós temos que dar fruto. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Jesus conclama. Permanecei no meu amor. E aí ele prossegue dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, num primeiro momento, ele fala, permaneceis no meu amor. Mas depois ele explica, se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho
Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria, a minha felicidade permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha que extraordinário. E o vosso gozo seja completo. O gozo dele auxilia para que o nosso gozo seja completo. Quer dizer, só a nossa felicidade não basta. Ela será incompleta. Porque, na verdade, o amor é eterno. O amor vai sendo trabalhado. O que você dá, você, na verdade, adquire. Quando você faz luz, você, na verdade, está conquistando a luz íntima. Você está projetando esse sentido que existe em você. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas aí ele fala, tenham calma. Por quê? Tenham calma. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Dá vontade de continuar, mas eu não vou poder, porque só o princípio já era suficiente. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 15:12, João. Por onde vamos começar? Eu vou começar abraçando os meus amigos do chat. Nesse momento, rapidamente, Grace, Silene, Luísa, Alice, Ricota, Regina Lazzarini, Alice Araújo, o Ederson, que está sempre conosco, o Milton, a Maria Farias, a Marinalva, Clede May, Lorena, Petite, quem mais aqui? Tanta gente, Luísa Medeiros, Núzia, Wanda, e aí vai, Daniele, meus amigos, quanta gente boa aqui. Um grande abraço para todos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal.
o Paulo está nos conclamando. Quando ele verbaliza: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O Paulo está colocando em prática o mandamento que Jesus acaba de nos oferecer. O Paulo está pregando. O Paulo está evangelizando. O Paulo está realizando a sua tarefa como um líder espiritual. Ele possui autoridade. Os cristãos em Roma, como em toda a comunidade cristã espalhada pela Ásia, pelo Mediterrâneo, enfim, aguardavam a palavra insofismável, autorizada de Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele se converte ao cristianismo como aquele vaso escolhido e vai redimensionar, ressignificar toda a sua trajetória. Ele percebe que havia um caminho iluminado pelo amor do Senhor e que ele insistiu em não enxergar, porque durante todo o seu processo, desde o seu início reencarnatório, o Senhor o chamava. Os religiosos tradicionais insistem em que Paulo se converteu na porta de Damasco. Fato histórico, incontestável. Mas nós que estamos estudando a trajetória evolutiva do espírito, suas lutas, suas descobertas, dentro de princípios em que Jesus conclama-nos para caminhar em busca do conhecimento das leis para operar com liberdade, a livre vontade. O concerto é diferente do que até então vimos concebendo, como evoluindo, impactados de fora para dentro. Não. Nós vamos evoluindo e desenvolvendo o saber. E para isso precisamos da liberdade. Opressão, cárcere, algemas fazem parte do contexto, mas não vem do alto. Aliás, o alto propõe que nós descobramos o universo. Porque existem três unidades, que na verdade é o desdobramento de uma unidade só. Para atingir a unidade, pode ser traduzida como a palavra perfeição. Gravitamos em torno da perfeição. E afirma Paulo de Tarso que para gravitar, promovendo um périplo harmonioso, nós vamos trabalhando nos princípios da justiça, que tem três pilares. O pilar da igualdade, o pilar da igualdade e o pilar da fraternidade. Esta é, vamos dizer assim, a síntese da justiça divina. Que a justiça humana, com suas contradições, procura se aproximar. Mas no atual estágio do nosso planeta, verificamos como distante se encontra a humanidade nesse sentido. Por isso, nós ficamos, vamos dizer assim, assustados com tanta contradição que encontramos. E aí o místico vai dizer, é porque estamos no momento de definição, então muitos problemas vão aparecer. Não. Nós estamos no momento, sim, de transformação da humanidade, mas o processo do progresso, ele foi instaurado desde quando o homem
se descobriu como homem, pensamento contínuo. As revoluções, as mudanças no quadro social, humanitário, na verdade, representam o que está acontecendo como resultado de uma caminhada da própria humanidade. Só que os espíritos nos ensinam que chega um período em que há necessidade de alterações de sorte que possam, vamos dizer assim, dar uma direção para que a humanidade continue o processo, porém, convidada a repensar, receber contributos que possam favorecer o despertamento, inclusive para que haja as opções, as escolhas, inclusive se queremos permanecer ou não nessa nave que é o planeta Terra. Mas tudo isso dentro de um mecanismo extraordinário que define esta justiça, mas que no périplo precisamos de operar com o amor e com a ciência divina. Mas o amor como sentimento que vai dar todo o toque de classe nesse processo. Por isso que Allan Kardec vem explorar para nós no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que na verdade significa essa lei de amor. Amor-sentimento em desenvolvimento no ser. Mas existe dentro de uma unidade soberana em Deus o amor na sua plenitude. Então eu comecei a dizer que existe 3 unidades que são a estratificação da unidade plena do universo. E para o nosso entendimento, essa unidade seria a unidade do amor, ou melhor, de Deus, que a gente está longe de compreender. Por isso que nos falta sentido. Mas Deus é onisciência, onipresença, a causa primária. Como existe a unidade do indivíduo, o espírito, você é uma unidade. É uma unidade. E existe a natureza, que é uma outra unidade. A casa do Pai. E na casa do Pai você vai encontrar matéria e espíritos, que são outras individualidades. Então, em nível de percepção, de compreensão da vida, precisamos de trabalhar em 3 aspectos. Deus, que nos falta sentido, não dá para racionalizar, mas podemos testemunhar a realidade da vida. E todos nós temos testemunhos vivos que Deus é o Pai, Criador, incriado, onipresença soberana, incomparável, justiça que nos dá a cada um segundo as nossas obras. E a outra unidade é você. E essa unidade existe. E quanto mais compreendida, mais sentido terá essa existência. O amor, afirma o espírito Lázaro, que está dentro de um contexto. Não é apenas uma opinião de um espírito superior, mas está dentro de um contexto que nós precisamos de estudar. Por isso que doutrina espírita não dá para estudar partes, nós temos que estudar um todo. E Kardec diz que é necessário estudar continuamente. Mas, nesse aspecto que está dentro da nossa fala, a lei de amor do capítulo 11 do Evangelho, Lázaro diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. O animal, o cão, ele está trabalhando inconscientemente esse princípio espiritual
pautado na sua instintividade. Os reflexos que foram instaurados, instintos. Mas ele vai ficar a vida toda pautado no instinto. Ele tem ideias relâmpagos, expressão utilizada pelo espírito André Luiz. Curiosidades. Mas ele acaba voltando porque o seu pensamento é fragmentado. O homem, a humanidade, ela está trabalhando seus sentimentos que um dia foram extintos. Então, o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o amor é o instinto que se sublimou. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o amor é um sol interior. Há uma unidade interior, que na verdade é o fulcro que está condensando todas as aspirações. Então, a aspiração tem a ver com amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Igualdade, liberdade e fraternidade. É a dinâmica operacional que há de substituir personalidades por coletividade. Eu dialogava com um amigo espírita hoje que nos procurou orientação quanto às suas performances no movimento. Eu disse para ele, na hora, confesso que me senti envolvido pelos amigos espirituais. Responsabilidade minha. Sem misticismo. Mas me senti muito envolvido pelos benfeitores. E eu disse para ele, meu amigo, o espiritismo é uma ciência ainda incompreendida. E esta ciência também trabalha um aspecto importante da nossa evolução. A despersonalização. Porque nós promovemos as personas pautado em instintos ou emoções, sensações que foram importantes até então, mas não mais. Nós não podemos viver ou pautar o nosso existir numa persona que é transitória. A nossa persona, hoje a minha, Carlos Alberto, com todas as suas tendências, com todos os seus mecanismos já implementados, numa existência que já passou da metade. Eu tenho que exercitar, calar o Carlos Alberto. Eu tenho que aprender a trabalhar em prol do semelhante. Vencer a minha tendência egóica. Porque a chaga da minha evolução se chama egoísmo, orgulho. Portanto, o interesse pessoal. Aprendemos no Livro dos Espíritos. E nós temos que, portanto, que trabalhar num sentido contrário àqueles fulcros de irradiação ardente, desse primarismo. Porque ontem foi mola impulsionadora,
hoje, com a visão que nós vamos alcançando, pelo conhecimento que estamos adquirindo, o meu trabalho agora não é permitir que essa mola continue, de sorte que ela impeça que eu tenha condições de trabalhar de forma a domá-la, a contê-la, favorecendo um processo chamado de substituição. E para substituir o que já está implementado, eu preciso, portanto, de agir para estes implementos. E como que eu vou conquistar? A senha é: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Entre outras palavras, trabalhe os sentimentos, de sorte que eles possam desenvolver e nos ajudar, nos inspirar nas conquistas virtuosas. E nós só assim vamos conseguir se eu colocar o pé na estrada e a mão na charrua para trabalhar. Eu tenho que me despersonalizar. Então eu afirmava com este amigo: se tu quiserdes divulgar a doutrina espírita, tal qual Allan Kardec está nos revelando, nós precisamos de aprender a trabalhar pela causa e não pelo nome. A trabalhar no sentido de que a máquina favoreça para que o carro transporte sentimentos, emoções, corações, para que a gente possa tentar facilitar para que o outro descubra a si mesmo. Portanto, vamos vencer a acomodação, a rebeldia ou a indiferença e vamos levantar de madrugada, de sol a sol, debaixo de chuva, de neve, caminhando nas sendas pedregosas, nos jardins cheios de espinheirais, do abandono, da indiferença, dos ataques, dos achaques, da difamação, lidando com o ciúme, lidando com a inveja, lidando com a treva. Porque a treva, na verdade, afirmam os espíritos, a treva, ela existe porque ela é alimentada. E a treva, na verdade, ela tem um sentido muito específico. A treva, ela é fomentada. Ela é fomentada pela ignorância e pela rebeldia, com ingredientes de indiferença. Isso é treva. Então, as regiões espirituais que encontramos companheiros em sofrimento só existem porque são regiões energéticas, vibracionais, que são sustentadas por cada momento em que nós operamos com indiferença, com rebeldia, com ódio. Quando deliberadamente transgredimos a lei que está dizendo para nós qual seria o caminho, aí a consequência é dor. E essa dor, ela que vai, na verdade, configurando painéis sombrios.
por nós mesmos. Somos responsáveis por tudo isso. Então, Paulo de Tarso está nos falando para que a gente possa lembrar de Jesus, porque foi ele quem disse que ele é feliz porque ele guarda os mandamentos do Pai. Ele fala, do meu Pai. E quando Jesus fala, meu Pai, ele está assumindo toda a responsabilidade de um comprometimento que ele tem com o Pai dele, que não é o seu pai. Viu, Alice? Regina, Cláudia, Wanda. Esta afirmativa de Jesus, na verdade, é a concepção, é a relação que ele tem com o Pai, que é diferente da sua relação com o seu Pai. Porque você está num ambiente espiritual diferente, que é a sua morada íntima. Mas ele diz que o gozo dele vai envolver ao gozo daqueles que querem servir também ao seu próprio Pai. Cada um temos o nosso. Ah, mas Carlos Alberto, não existe. Deus não é um só? Sim. Mas a relação sua para com ele é diferente. Tem a ver com a sua maturidade. Tem a ver com o seu senso, com a sua responsabilidade. Como que ele pode dar uma tarefa de muita responsabilidade para um aluno que está no primeiro ano escolar? Não, ele vai dar para um doutor. Então nós estamos frequentando várias escolas para nos preparar. E a escola, que este momento nós precisamos de enaltecer, é aquele liceu que está, na verdade, abrindo as portas para nos mostrar que precisamos cuidar do nosso próprio coração. Sereis reconhecidos como meus discípulos por muito vos amar. Guarde o mandamento. E o mandamento é para a vida eterna. O mandamento é esse. Trabalhe, amigo. Chegou um WhatsApp para você hoje dizendo que tem um parente no hospital. Você vai fingir que não viu? Chegou uma notícia que tem alguém passando por muitas dificuldades. Está do outro lado do planeta, você não vai fazer nada? Ah, mas você diz, está do outro lado do mundo. Meu amigo, para o amor não há distância. Se você não tem como fisicamente ir do outro lado do mundo, eu quero vos dizer que você pode ir espiritualmente na eternidade, perpassando espaço e tempo, porque para o amor não há barreiras. Isso não é poético, isso é fato. Nós temos uma realidade como um espírito que reencarnou e por isso ele se chama alma. A alma sofre influência da matéria. Sofre. Quanto mais primitiva a alma, mais essa influência vai gritar, vai pressionar. Quanto mais se liberta pelo conhecimento e pela vivência, menos influência haverá. Um espírito puro não sofre influência da matéria, porque ele não reencarna mais, a não ser que ele queira. E se reencarnar, a matéria não vai impedir que ele faça, que ele amolgue, que ele deforma, que ele ande por cima do mar, das águas, que ele domine os ventos. É a condição que ele adquiriu. Ele pode
formar o próprio corpo, pela sua própria influência. Alterar o código genético? Pode. E depois de reencarnado, a carne não vai obstar, como aconteceu com Jesus. Mas, quando ele tiver que passar pela prova, a carne vai sofrer um impacto no seu sentido de ser um instrumento para que haja uma repercussão nas estruturas psíquicas. Ele disse: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Por isso, ele não saiu do circuito, pelo contrário, ele entrou de cabeça para provar para nós que o amor vale o sacrifício. Porque a dor é transitória. Muitas vezes a dificuldade que a gente passa, ela pode ter até um sentido, ela pode trazer até uma ideia de que ela não acaba. Há de eterno. E na verdade, meu querido amigo, minha bondosa irmã, há sim alterações. Inclusive, no tempo, nós vamos aprendendo até a sentir a dor, a compreender a dor. Então, costuma a dor ter tido um tamanho um dia e hoje esse tamanho é muito menor. Porque o conhecimento nos ajuda. O contato, o convívio com os espíritos que estão em busca do seu progresso favorece demais. E muitas dificuldades são hoje administradas de uma forma muito mais lúcida e equilibrada do que ontem, mas é você que está fazendo. Não pense que é espírito que está resolvendo o drama para você. Por mais que eles nos apoiem, que eles nos inspirem, mas a tomada de decisão e a responsabilidade, ela é de cada um. Se não fosse assim, Deus não seria Deus de amor. Ele seria caprichoso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Então ele fala, ninguém tem amor maior do que dar a sua vida pelos amigos. Aí ele fala assim, vocês são meus amigos. Eu estou dando a vida por vocês. Eu estou dando um exemplo. Então, vocês querem ser meus amigos? Deem a vida. Dê a vida. Não por mim. Entre outras palavras, ou melhor, dentro da minha linguagem, ele não precisa que você dê a vida para ele. Você que tem a necessidade de aprender o valor de dar a vida pelo semelhante. Se for dar a vida para Jesus, ia ser muito especial. Não, para ele eu dou, porque ele deu para mim. É dar a vida pelos amigos. E os amigos aqui, nós vamos ver nas semanas posteriores, vai encaixar nesse grupo aqui inimigo também. Porque o desafio vai ficar maior. Já vos não chamareis servos, vos chamareis de amigo. Então Paulo de Tarso, quando nos conclama, nesse verso 10º, de uma forma tão carinhosa, tão especial, tão elucidativa, para que nós saiamos para o mundo para amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo assim, abra mão de você. Para de pensar só em amar a si mesmo. Ame o próximo. Esta é a honra. Eis a senda da glória, que vai, por certo, nos ajudar a passar
pela senda de uma forma cada vez mais equilibrada, mais amena, mais ajuizada, mais solene. Nós vamos agradecendo a presença de todos. Petite Dame está dizendo, a doutrina espírita é tão bela. A Cláudia está dizendo, somos pequenos, mas com um potencial gigantesco. A Marinalva está dizendo que está sem computador, mas que ela está acompanhando pelo celular. Tantos comentários aqui dos nossos amigos. Eu novamente agradeço. Peço a vocês que dêem um like, um gostei, um joinha, um tinino, como queira, uma positivada. Cada um dá um nome, mas na verdade dê um ok no nosso trabalho. Compartilhe com os seus amigos, os seus pares, para que a gente possa formar uma grande família, uma família cristã. Na Rede Amigo Espírita vocês vão encontrar uma diversidade de trabalhos, de abordagens doutrinárias, evangélicas. Mergulhe nesse espaço, porque ele é extraordinário para o nosso aprendizado. Nós estamos vendo o pessoal pedindo para não acabar o estudo, mas os patrocinadores, né, eles vão cortar a nossa placa. Uma brincadeira. Dentro desse contexto, nós vamos trazer o nosso benfeitor Emmanuel, benfeitor do Brasil, primeiro evangelizador que aqui pisou e que continua oferecendo tantas benesses para todos nós. E quando, no século XX, parceria com Chico Xavier, ele nos ofereceu a obra Fonte Viva. E nesse livro vamos encontrar a lição 49, que vamos trazer agora como reflexão final do nosso encontro, intitulada União Fraternal, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios 4:3. Amiga, amigo, à frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerraram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros unam a ti. Procura que seja útil e belo, santo e sublime. E segue adiante. A nascente busca o regato. O regato procura o rio. E o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo
ou a educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o seu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitais que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia. À face do ambiente a que fomos chamados a servir. Minha amiga, meu irmão, somente alcançaremos semelhante realização relembrando as palavras, o ensinamento do convertido de Damasco. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que a paz do Senhor se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Nestas vibrações de carinho, respeito, fraternidade, de amizade, de consolo, esclarecimento, de orientação, de atendimento espiritual que foi promovido aqui, com os espíritos que visitaram os lares, os hospitais, os cárceres, as regiões de sofrimento, através da oração, dos bons sentimentos que foram promovidos aqui por cada um de vocês, dinamizados pelos benfeitores que nos tutelam, em especial Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, que em todas as quartas-feiras tem nos ajudado tanto, enviando seus representantes. Nesta culminância, aonde o nosso coração se sente elevado às estrelas, nós reverenciamos a estrela maior, o astro-rei de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele, só nos resta dizer muito obrigado, Senhor. E para todos nós que nos reunimos como amigos, nós encerramos dizendo: Ave Cristo,
Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Desejamos a todos uma noite muito produtiva. Que todos possam, após deixar o corpo físico, quem sabe, continuarmos essa reunião banqueteando com Jesus e com seus representantes no mundo espiritual superior. Que Deus abençoe a todos e me despeço agradecendo novamente a audiência. Compartilhem o vídeo, deem um like, comentem o vídeo. É muito importante que vocês possam nos ajudar para que humildemente possamos aprimorar o trabalho que vemos realizando há mais de 8 anos, através dessa parceria bendita com o nosso amigo José Aparecido e toda a equipe da Rede Amigo Espírita. A rede do bem. Essa rede que é sustentada pelo mundo espiritual superior, porque é um espaço em que lutamos para que a mensagem, a causa esteja em primeiro plano e que as pessoas sejamos anônimos, trabalhadores, para fazer com que a doutrina espírita seja dividida por todos os nossos irmãos em humanidade, para que juntos vivamos o espiritualismo com Jesus, o cristianismo na sua mais pura expressão, legada por Ele, Jesus. Um beijo no coração de todos, um abraço fraternal. Que possamos estarmos juntos na próxima transmissão. Amanhã temos o estudo do Livro dos Espíritos direto da casa de Kardec e Amélie Baudet, a FEAC Minas. Boa noite, então, para todos. Valeu!